Era para ser o melhor verão da vida deles, mas algo naquela praia queria sangue. O verão de 2017 prometia ser inesquecível. Pelo menos era o que pensava o grupo de amigos que havia se formado ainda nos tempos de escola. João, Lara, Gabriel e Fernanda estavam prestes a se separar. Cada um seguiria um caminho diferente na faculdade e, como forma de despedida, resolveram alugar uma casa na Praia do Silêncio, uma faixa de areia quase deserta no litoral de Santa Catarina. A casa era antiga, com janelas empenadas e um porão trancado, mas o preço baixo compensava qualquer desconforto. Os moradores locais diziam que ninguém ficava ali mais de uma semana. Era lugar de lembranças ruins, diziam os pescadores. Os jovens riram, chamando aquilo de superstição. Na primeira noite, tudo parecia perfeito. Cerveja gelada, fogueira na areia e o som das ondas. Mas havia algo estranho no ar. João foi o primeiro a notar uma figura parada entre as árvores, observando. Quando apontou, ela já não estava mais lá. Ele riu, achando que era só sua cabeça pregando peças. Mas a figura voltaria, e não vinha em paz. No segundo dia, Lara acordou com marcas vermelhas no braço, como se tivesse sido agarrada. Deve ter sido algum inseto, disse, tentando ignorar. Mas ao anoitecer, ela se sentiu observada de novo. Durante o jantar, a luz piscou 3 vezes e depois apagou. O gerador da casa morreu sem explicação. Gabriel saiu com uma lanterna para checar os fios, mas não voltou. 30 minutos se passaram. Então, ouviram um grito vindo da mata. Era um grito abafado, com algo desesperador por trás. Quando João e Fernanda correram até a mata, encontraram a lanterna caída e rastros como se algo tivesse sido arrastado. Voltaram para casa e trancaram tudo. A noite foi longa, repleta de sussurros do lado de fora. Sussurros que diziam nomes. Os 4 nomes. Quando amanheceu, Gabriel apareceu na varanda. Mas ele estava diferente. Pálido, os olhos opacos, e sua voz parecia não ter emoção. Disse que se perdeu na mata, mas não lembrava de nada. Lara, assustada, disse que aquilo não era Gabriel. E tinha razão. Naquela noite, Lara desapareceu. João a encontrou no dia seguinte, enterrada até o pescoço na areia, com a boca costurada com linhas de pesca. Ela ainda respirava. Desesperado, ele correu com Fernanda para um hospital na cidade mais próxima, mas as estradas estavam todas bloqueadas. Como se a praia tivesse se tornado uma ilha. Ao voltarem, viram Gabriel parado na beira da praia, com o corpo coberto por algas e conchas cravadas na pele. Ele murmurava palavras em uma língua que não existia. Fernanda tentou fugir, mas caiu de joelhos, gritando de dor. Algo se movia sob sua pele, como se vermes estivessem vivos dentro dela. João trancou-se no porão, que até então estivera fechado. Lá dentro, encontrou paredes rabiscadas com símbolos e desenhos de corpos sendo afogados. Uma voz sussurrava seu nome de dentro das paredes, repetindo: "Agora você é o último." E então, a porta se trancou atrás dele sozinha. João ficou ali por 3 dias, sem comida, ouvindo a casa acima ser tomada por passos pesados, arranhões e gritos de Fernanda. No 4º dia, tudo silenciou. A porta se abriu. Mas a casa estava vazia. As paredes cobertas de sangue seco e pedaços de cabelo humano. Ele caminhou até a praia, e lá estavam Gabriel, Fernanda e Lara, todos de pé, imóveis, encarando o mar. Seus olhos estavam brancos. Eles disseram em uníssono: "Agora o verão nunca acaba." João tentou correr, mas suas pernas falharam. Ele caiu, e da areia surgiu uma mão ossuda que o puxou. Seus gritos ecoaram pela praia, mas ninguém ouviu. A Praia do Silêncio fazia jus ao nome. Dizem que ainda hoje, se você acampar ali, pode ouvir risadas durante a madrugada. Risadas que terminam em gritos. E se você vir 4 figuras te observando da mata, já é tarde demais. Esse foi apenas o primeiro relato de um verão que nunca termina,
mas o que está por vir pode ser ainda pior. Se você gosta de histórias como essa, se inscreve no canal e ativa o sino. Mais relatos perturbadores te aguardam, e o próximo pode ser o seu. Aquela vila litorânea parecia o paraíso, até o calor começar a derreter a sanidade de todos. Verão de 1998. A família Ribeiro decidiu fugir da cidade grande e passar as férias em uma vila isolada chamada Córrego do Mar, uma comunidade pequena, com poucas casas, todas em madeira antiga e pintura descascada pelo sal. A praia era quase virgem, e o silêncio absoluto tornava o lugar perfeito para quem buscava paz. Francisco Ribeiro, o pai, queria dar um tempo do trabalho estressante, enquanto Marília, sua esposa, planejava escrever um livro. As filhas, Lívia e Lorena, estavam animadas, mesmo sem internet ou televisão. Os moradores locais recebiam turistas com certa frieza e sempre alertavam: nunca durmam com a janela aberta durante o verão. A advertência parecia absurda, e Francisco a ignorou. Na primeira noite, o calor foi insuportável. Então ele abriu todas as janelas. Quando amanheceram, Lívia tinha desaparecido. Nenhum rastro. Apenas areia dentro do quarto, pegadas minúsculas e um forte cheiro de enxofre. O desaparecimento de Lívia colocou a vila em alerta. Os moradores não demonstraram surpresa, apenas olharam entre si, murmurando algo sobre o calor da colheita. A polícia local fez pouco caso, e Francisco percebeu que ninguém ali queria ajudá-los. Ele começou a investigar por conta própria e descobriu uma velha lenda local. Durante os verões mais quentes, criaturas que viviam sob a areia vinham à superfície. Elas se alimentavam de crianças. Antigamente, a vila oferecia sacrifícios para acalmar os filhos do calor. Isso parou nos anos 70, até agora. Marília passou a ouvir sons metálicos vindos do mar à noite. Lorena começou a conversar com alguém invisível, dizendo que sua irmã ainda estava ali, embaixo. Quando Francisco confrontou um velho pescador, o homem respondeu com os olhos arregalados: "Você já abriu as janelas. Agora eles sabem onde você está." O calor aumentava a cada dia, tornando-se sufocante, como se o ar estivesse sendo cozido. Na terceira noite, a areia ao redor da casa começou a ferver. Na quarta noite, Lorena acordou flutuando a poucos centímetros da cama, olhos revirados e a boca aberta, da qual saía fumaça. Marília tentou segurá-la, mas a menina estava quente como ferro em brasa. Francisco jogou água, e o chão da casa começou a rachar, exalando um vapor pútrido. Vozes sibilantes se espalharam pelos cômodos, dizendo: "Devolvam o sangue. O verão exige." Eles tentaram fugir, mas as portas estavam cobertas por uma substância preta e viscosa, que escorria como piche vivo. O relógio parou às 3h33, e a vila inteira mergulhou num silêncio absoluto. Marília começou a queimar de dentro para fora. Seus olhos sangraram, os cabelos caíram, e ela caiu no chão contorcendo-se. Francisco a arrastou para fora, mas a areia engoliu o corpo dela em segundos, como se estivesse viva. Lorena foi puxada por ganchos invisíveis que saíam do ar quente. Francisco correu pela vila pedindo ajuda, mas todas as casas estavam vazias. As portas abertas. As janelas fechadas. Francisco fugiu para a igreja abandonada no alto do morro, o único lugar onde o ar ainda era frio. Lá dentro, encontrou dezenas de retratos de crianças, todas desaparecidas no verão. Seus nomes estavam escritos em uma língua que ele não compreendia, mas entre eles, viu o nome de Lívia, já desbotado. Quando olhou para o altar, viu Lorena sentada com os olhos negros e um sorriso costurado no rosto. Ao seu lado, Marília, derretida e em chamas. Um coro sussurrava: "Você abriu as janelas." O verão entrou. O calor aumentou tanto que Francisco desmaiou. Quando acordou, estava sozinho na praia, completamente nu, sem memória. A vila havia sumido. Nenhuma casa, nenhuma estrada, apenas areia e mar. Ele foi encontrado dias depois por pescadores, delirando, com o corpo coberto de bolhas. Ninguém acreditou em sua história. A vila de Córrego do Mar nunca constou em nenhum mapa. Alguns dizem que a vila aparece apenas nos verões mais quentes,
quando o calor passa dos 40 graus e o mar recua por tempo demais. E aqueles que entram, raramente voltam. Se um dia você encontrar uma placa velha com o nome Córrego do Mar, volte. Corra. E jamais, em hipótese alguma, durma com a janela aberta. Ainda temos mais histórias sombrias deste verão maldito para contar. Se você está gostando, já se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. Eu nunca durmo de janela aberta. Nos vemos na próxima história, se o calor não te levar antes. Durante o verão, o inferno não sobe do subsolo. Ele escorre do céu e entra pela sua pele. O vilarejo de Santana do Ariri ficava no interior do Ceará, longe da costa, longe da civilização e, principalmente, longe de qualquer sombra. Em janeiro de 2004, uma onda de calor incomum assolou a região. Termômetros quebravam, postes derretiam e os celulares simplesmente desligavam por superaquecimento. Era como se o sol tivesse se aproximado da Terra. Nesse cenário sufocante, um grupo de 4 jovens chegou para passar as férias de verão numa antiga casa herdada pelos avós. Mariana, Daniel, Beto e Cláudia vinham de Fortaleza, sedentos por um descanso e curiosos com as histórias antigas da vila, onde as pessoas evitavam sair ao meio-dia e proibiam crianças de brincar no campo aberto após o almoço. O calor mata, diziam os velhos. Eles riam. Mas bastou a primeira noite para entenderem que não se tratava de um alerta comum. O cachorro da casa foi encontrado morto pela manhã, seco como um couro velho, sem uma gota de sangue. E ninguém escutou nada. A casa, antiga e repleta de quadros religiosos, começou a emitir estalos durante a madrugada. No segundo dia, Cláudia comentou que ouvirá uma voz dizendo seu nome às 2h18 da manhã, como se alguém soprasse dentro do ouvido dela. No mesmo dia, o corpo dela ficou completamente coberto de queimaduras solares, apesar de não ter saído da casa. Daniel começou a sonhar com um homem derretido, que rastejava pelo chão dizendo: "Eu fui o primeiro. Agora é sua vez." A vila estava deserta. Nenhum dos moradores aparecia de dia. Um único senhor, o mais velho do lugar, passou pela frente da casa e gritou: "Saiam antes do dia 7. O verão vai descer inteiro sobre vocês." Eles acharam que era loucura. Mas no dia 5, Mariana encontrou um diário embaixo do assoalho do quarto. Era de uma mulher chamada Antônia, datado de 1973, que descrevia algo chamado Festa do Sol Queimado. Segundo ela, todo verão, uma entidade solar vinha buscar 4 oferendas e se não levassem as pessoas certas, o calor destruiria tudo. O último registro terminava com a frase: "Eu tentei me esconder, mas ele entrou pela minha pele." Na noite do 6º dia, Cláudia enlouqueceu. Gritava que tinha fogo nos ossos e tentou arrancar a própria pele com uma faca de cozinha. Beto e Daniel a contiveram, mas seu corpo estava fervendo, com bolhas abertas por todo o rosto. Levaram-na ao posto de saúde mais próximo, mas o enfermeiro recusou atendimento. "Ela está marcada. Não posso tocá-la." Voltaram à casa desesperados. O calor dentro do imóvel já não era humano. Nenhum ventilador funcionava, e o teto parecia estar derretendo. Às 3h da madrugada, Daniel acordou com Mariana se debatendo em convulsões. Seu corpo parecia seco. Ela gritava por água, mas quando Beto tentou dar, os olhos dela derreteram, e da boca escorreu areia quente. Daniel e Beto tentaram fugir com Cláudia inconsciente, mas do lado de fora havia apenas escuridão. O céu, sem estrelas, era um manto laranja vivo, como carne exposta ao sol. Sons de estalos vinham de dentro da terra. E, do campo aberto, surgia um vulto brilhante, com a forma de um homem feito de magma. Onde ele passava, o chão carbonizava. Daniel correu com Cláudia nos braços, mas Beto ficou paralisado, hipnotizado pela criatura de fogo. O ser encostou a mão em seu peito e Beto virou cinzas diante dos olhos do amigo. Cláudia acordou por um instante e disse: "Ele quer entrar. Ele entra quando a pele abre." Em desespero, Daniel correu com ela até a igreja da vila, completamente em ruínas. Lá dentro, a temperatura caiu subitamente. As paredes estavam cobertas por marcas de mãos negras e uma cruz no altar pingava sangue fervente.
Daniel se ajoelhou e implorou por proteção. A criatura surgiu na porta da igreja, mas não entrou. Em vez disso, apontou para Daniel e sussurrou em voz grave: "Você agora é a vela. Vai iluminar os próximos." E desapareceu. Quando amanheceu, Cláudia estava morta, seca como pergaminho. Daniel foi encontrado 3 dias depois por uma equipe da Defesa Civil, vagando-no pela estrada, com queimaduras profundas e olhos em branco. Não conseguia falar nada, exceto por uma frase repetida sem parar: "Ele está vindo com calor." Dizem que o verão de Santana do Ariri foi o mais quente da história. Mas o que os registros oficiais nunca mostraram é quantas casas sumiram da vila depois disso. Quantas pessoas foram encontradas com os órgãos cozidos. E o pior, dizem que Daniel ainda está vivo, internado em um hospital psiquiátrico em Quixadá. E que, quando as temperaturas sobem demais, ele começa a rir. Um riso seco, quente e insuportável. Você já sentiu o calor ficando pesado? Como se tivesse alguém dentro dele. Cuidado! Se o verão apertar demais, pode não ser só o clima. Comente aqui embaixo: "O verão está dentro de mim." Se inscreva para mais histórias. E prepare-se. A próxima pode estar ainda mais quente. Você já sentiu um calor tão intenso que parecia que a sua pele estava queimando por dentro? Imagine viver em um lugar onde o calor é a sua única companhia, e ele quer algo de você. Em uma pequena vila no interior de Pernambuco, chamada São Pedro das Águas, o calor não era algo comum. Não era o calor de um verão qualquer, mas sim um calor maligno, que parecia tomar conta de cada pedaço do ar e da terra. A vila era quase esquecida por todos, e a maioria das casas eram antigas, com fachadas que mostravam o desgaste do tempo. Durante o mês de fevereiro, a temperatura ali sempre subia absurdamente, mas esse ano, parecia que o sol estava mais próximo da terra. As pessoas começaram a desaparecer sem explicação, e o calor se intensificava a cada dia. O calor era sufocante, abrasivo, e ninguém sabia exatamente o que estava causando tudo isso. A história começa com a chegada de um casal jovem, Ana e Tiago, que decidiu passar suas férias naquela vila afastada, acreditando que um pouco de paz seria a cura para seus problemas. No entanto, o que eles não sabiam era que aquele seria o último verão de suas vidas. A primeira noite foi calma, mas logo pela manhã, algo estranho aconteceu. Tiago acordou com a sensação de estar sendo observado, mas ao olhar ao redor, não encontrou nada. Ana, por outro lado, encontrou um bilhete escrito à mão no topo da mesa de café, com letras tremidas que diziam: "Aquecimento extremo em São Pedro. Fugir antes que seja tarde." A mensagem não tinha assinatura, e nem mesmo parecia ter sido escrita naquela casa. O calor aumentava a cada hora, e a sensação de estar sendo sufocado era inescapável. Eles foram até o mercado local para tentar descobrir mais, mas os moradores estavam estranhamente calados e ansiosos. Quando perguntaram sobre o calor, um velho lhes disse em tom baixo: "O sol aqui não é o mesmo, ele vem e vai embora, mas leva alguma coisa. As pessoas que somem nunca mais voltam." Eles riram, achando que era apenas uma superstição local, mas a sensação de desconforto persistia. Naquela noite, o calor alcançou um nível insuportável. Tiago acordou suando e com a sensação de que algo estava dentro da casa. As paredes pareciam estar pulsando. Ele se levantou para verificar, mas não havia nada. No entanto, quando voltou para a cama, percebeu que a silhueta de Ana estava distorcida, como se a luz do luar estivesse deformando sua forma. Ela estava coberta de suor, mas algo mais parecia estar acontecendo. Seus olhos estavam quase completamente brancos. Ela sussurrou: "Está chegando." Tiago tentou desesperadamente acordá-la, mas Ana não respondia. Ela estava ficando cada vez mais quente, mais intensa, e o quarto parecia estar literalmente derretendo ao seu redor. Ele percebeu que não poderia mais respirar direito e saiu correndo pela casa, desesperado. Lá fora, o calor estava insano. O céu havia se tornado completamente vermelho, como se o próprio sol estivesse prestes a descer sobre eles. Tiago viu pessoas correndo nas ruas, mas todas estavam envoltas em uma névoa quente, como se estivessem sendo engolidas pelo próprio ar. Ele olhou para trás e viu Ana no limiar da porta, com a pele completamente vermelha,
as mãos estendidas em direção a ele. Mas ela não parecia mais humana. Seus olhos brancos não refletiam a luz, e sua pele, agora rachada e carbonizada, exalava um cheiro de carne queimada. Antes que ele pudesse gritar, ela deu um passo à frente, e Tiago sentiu uma dor insuportável no peito. Sua respiração ficou cada vez mais difícil, e o calor do mundo pareceu concentrar-se em seu corpo. Ele caiu de joelhos, olhando para os olhos vazios de Ana, agora completamente transformada. Com um suspiro final, ele foi engolido pelo calor e pela escuridão. Na manhã seguinte, a vila estava em ruínas. O calor diminuiu um pouco, mas o ar ainda parecia pesado, saturado com algo maligno. Os moradores que sobreviveram estavam atonitos, mas quando a polícia chegou para investigar o desaparecimento de Tiago e Ana, ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. As únicas pistas eram os vestígios de calor extremo encontrados ao redor da casa do casal. Um dos policiais, ao entrar na casa, encontrou um espelho quebrado, com uma palavra escrita na poeira: Sol. Durante os dias seguintes, o calor continuou, e os desaparecimentos se tornaram mais frequentes. Pessoas eram vistas indo para o centro da vila e, de repente, desapareciam sem deixar vestígios. O mistério cresceu, mas ninguém teve coragem de ficar para descobrir a verdade. A vila de São Pedro das Águas foi finalmente abandonada, e suas ruas desertas se tornaram um aviso sombrio para os que ousassem ignorar o calor que nunca deveria ser enfrentado. Não se engane, o calor que você sente pode ser mais do que apenas o clima. Pode ser algo que te observa, algo que vem de dentro da terra. Será que o verão de São Pedro das Águas era apenas uma história para assustar turistas? Ou será que o sol tem um preço a cobrar? Deixe sua opinião nos comentários. Já se inscreveu? Se não, inscreva-se agora. O próximo verão pode estar mais perto do que você imagina. Você já se perguntou o que acontece quando o calor do verão se mistura com algo que não pertence a este mundo? Nem todo calor é natural, e nem todo sol traz vida. Em uma região isolada do interior de Goiás, havia uma pequena cidade chamada Porto da Esperança, um lugar onde o calor parecia ter uma vida própria. Durante o verão, a cidade se tornava quase insuportável, e as pessoas raramente saíam de casa depois das 11 horas da manhã. As temperaturas ultrapassavam os 40 graus Celsius, mas o calor não era apenas físico, algo muito mais sinistro estava em jogo. Os moradores começaram a notar coisas estranhas acontecendo com os corpos dos recém-falecidos, especialmente aqueles que morreram no auge do calor. Quando o calor se intensificava, o corpo das vítimas parecia não apodrecer como de costume. Mas, com o passar do tempo, não foi só isso que os moradores começaram a perceber. Os corpos, na verdade, começavam a se mover, a se mexer como se ainda estivessem vivos. Um calor mortal começava a emanar de seus corpos. A história começa com Gabriel, um jovem jornalista que, cansado da rotina frenética da cidade grande, decidiu passar uma temporada na cidade para escrever sobre suas peculiaridades. O que ele não sabia era que, ao chegar ali, ele estava prestes a viver o verão mais estranho e aterrador de sua vida. Gabriel chegou em Porto da Esperança no final de janeiro, já sentindo o calor abafado que parecia consumir tudo ao redor. Ele se instalou em uma pequena pousada no centro da cidade e logo percebeu que o calor ali era incomum. Mesmo à noite, quando o sol já havia se posto, a temperatura se mantinha insuportavelmente alta. Às vezes, o calor parecia ter um gosto metálico, como se o ar estivesse carregado de algo venenoso. No segundo dia, Gabriel foi até o cemitério local, onde o calor parecia ainda mais opressor. Foi ali que conheceu Dona Lívia, uma mulher idosa que trabalhava como jardineira do cemitério e tinha vivido a cidade por toda a sua vida. Dona Lívia foi a primeira a contar-lhe sobre os corpos que se recusavam a apodrecer. Ela lhe falou de uma maldição antiga que pairava sobre Porto da Esperança, algo relacionado ao sol que queimava mais intensamente a cada verão. O sol, filho, ele não apenas queima a pele. Ele toma o corpo. A terra aqui não pode descansar, disse Dona Lívia com um tom grave. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. O calor era sufocante e as histórias da velha ecoavam em sua mente. Ele decidiu investigar mais a fundo e foi até a biblioteca da cidade, onde encontrou registros antigos. Nos diários, ele leu relatos de pessoas que haviam desaparecido durante os piores verões da cidade,
mas o mais assustador eram os relatos dos corpos que voltavam à vida após a morte, como se o calor tivesse dado a eles uma segunda chance. Gabriel ficou obcecado pela história e resolveu passar a noite no cemitério, acreditando que poderia encontrar alguma evidência que explicasse tudo. Mas o que ele encontrou foi algo muito mais assustador. No meio da noite, enquanto Gabriel caminhava entre as lápides, o ar parecia ter ficado ainda mais denso. O calor se intensificou, a ponto de ele sentir como se sua pele estivesse prestes a queimar. Foi então que ele viu algo se mexendo em uma das tumbas. O corpo de um homem que estava enterrado há mais de 5 anos começava a se mover. Não era um movimento natural, era mais como uma tentativa de escapar do chão. Gabriel ficou paralisado de medo, mas a curiosidade o fez se aproximar. Quando ele se aproximou ainda mais, o corpo se levantou, seus olhos opacos brilharam de uma maneira que não era humana. O calor ao redor parecia aumentar ainda mais, e o corpo, agora em pé, encarou Gabriel com uma expressão vazia e ameaçadora. Antes que pudesse gritar, o homem, ou o que restava dele, estendeu uma mão esquelética e tocou Gabriel. O toque foi como uma queimadura intensa, e ele sentiu uma dor insuportável, como se o calor de todo o deserto tivesse sido transferido para seu corpo. Ele tentou correr, mas seu corpo estava paralisado, preso pela força do calor sobrenatural que emanava do corpo ressuscitado. A dor aumentava, e Gabriel sentiu sua visão se turvar. Antes de desmaiar, ele viu os outros corpos começando a se mover, como se tivessem sido despertados por uma força invisível. Quando Gabriel acordou, estava no hospital da cidade, com os médicos e enfermeiras dizendo que ele tinha sido encontrado desmaiado no cemitério, com queimaduras pelo corpo. Ninguém acreditava em sua história, mas ele sabia que o que tinha visto era real. Ele não queria acreditar, mas ao olhar para as marcas em sua pele, ele percebeu algo estranho. A queimadura do toque do corpo estava começando a se espalhar, como se fosse uma infecção. Gabriel sentiu uma sensação de calor insuportável, e ele sabia o que isso significava. O sol não havia terminado com ele, ele agora fazia parte do calor eterno de Porto da Esperança. E ele não estava mais sozinho. As outras pessoas que desapareceram no calor, agora, estavam de volta, como espectros queimados, condenados a vagar pela cidade por toda a eternidade. Ele havia se tornado parte de uma maldição que jamais poderia escapar. O calor de Porto da Esperança nunca se apaga. As almas que voltaram à vida continuam à espreita, esperando por novos visitantes. Se você estiver em busca de respostas, talvez seja melhor procurar em outro lugar, antes que o sol te reclame também. Já se inscreveu no canal? Não deixe de ativar o sininho para saber o que mais pode estar à espreita, esperando apenas um calor como o de Porto da Esperança para se manifestar. Você já se perguntou o que poderia acontecer se um simples trabalho de verão se transformasse em um pesadelo sem fim? Imagine passar seus dias em um local onde os segredos do passado nunca foram enterrados, e onde o calor, longe de ser um alívio, esconde algo muito mais sombrio. Bem-vindo ao inferno de Arca do Verão. Marco era um jovem estudante, apaixonado por história e sempre em busca de aventuras que o conectassem com o passado. Durante suas férias de verão, ele recebeu uma proposta de trabalho que parecia perfeita: ser voluntário em um museu local em uma cidade distante, conhecida por suas antigas construções e misteriosas histórias. Ao chegar em Arca do Verão, uma cidade pacata situada no meio de uma grande floresta, Marco imediatamente se sentiu atraído pela atmosfera carregada de mistério. O sol brilhava intensamente, e o calor parecia aumentar a cada passo que ele dava pelas ruas desertas. O museu, instalado em um prédio histórico, era repleto de artefatos e documentos que pareciam ter séculos de idade. Mas algo estava errado. Logo nas primeiras horas de trabalho, Marco começou a notar coisas estranhas. Portas que se fechavam sozinhas, objetos que mudavam de lugar, e uma sensação constante de estar sendo observado. Mas o que mais o inquietava era uma velha caixa de madeira que ele encontrou no porão do museu. A caixa estava trancada, e o velho curador, um homem de aparência cansada e esquisita, parecia ter medo de falar sobre ela. No entanto, Marco, curioso como sempre, não resistiu à tentação de descobrir o que estava dentro. A noite caiu sobre a Arca do Verão com uma calma inquietante. Marco, que havia ficado sozinho no museu para continuar seu trabalho, decidiu investigar a misteriosa caixa de madeira. Usando uma chave antiga que encontrou em um dos gavetões do escritório do curador, ele conseguiu abrir a caixa.
Dentro dela, havia um conjunto de antigos documentos, fotografias e um amuleto estranho que parecia brilhar à luz da lanterna que ele carregava. O amuleto, feito de um material que Marco não conseguiu identificar, exalava uma energia perturbadora. As fotografias mostravam imagens antigas da cidade, mas o que mais chamava a atenção era uma foto de um homem que parecia ser o fundador de Arca do Verão. Nos documentos, Marco leu sobre um culto antigo que praticava rituais no coração da floresta, rituais que envolviam sacrifícios e invocações de seres do além. De repente, ele sentiu um arrepio na espinha, como se algo o estivesse observando. O ar ao seu redor parecia mais denso, e o calor, que até então era insuportável, se tornava insuportável. Um som baixo e distante começou a ecoar pelas paredes do museu. Era como se o próprio prédio estivesse sussurrando palavras em uma língua antiga e incompreensível. Marco tentou se levantar, mas seus pés estavam como que grudados ao chão. Ele olhou em volta, e, no momento em que a lanterna piscou, algo se movia nas sombras. A sala ficou escura por um instante, e quando a luz retornou, Marco se viu cercado por figuras encapuzadas. Elas pareciam surgir das paredes, suas sombras se estendendo como tentáculos. O amuleto em sua mão começou a pulsar, emitindo uma luz intensa, quase sobrenatural. As figuras, que mais pareciam entidades, começaram a se aproximar lentamente, seus rostos nunca totalmente visíveis. A cada passo que davam, o calor aumentava, tornando o ambiente sufocante. Marco sentiu o pânico tomar conta de seu corpo e, ao tentar fugir, percebeu que o museu havia se transformado. As portas estavam trancadas, e as janelas não ofereciam mais escape. Em um momento de desespero, ele tentou quebrar a janela com uma prateleira, mas algo estranho aconteceu. O vidro não quebrou. Era como se o próprio museu estivesse protegendo aquelas entidades. Ele caiu de joelhos, exausto e sem forças, enquanto as figuras finalmente se aproximavam, sussurrando em um idioma que fazia o ar ao seu redor tremer. Uma voz, vinda de uma figura que parecia ser o líder do grupo, disse: "O verão nunca acaba para quem entra em Arca do Verão. E você é nosso agora." Quando Marco acordou, ele estava de volta ao seu quarto, mas a sensação era estranha. O calor ainda estava lá, mas tudo parecia mais distorcido, como se a realidade tivesse se desfeito. O céu fora da janela estava vermelho, e o som de passos podia ser ouvido constantemente nas ruas de Arca do Verão. Marco, agora marcado pelos rituais do culto, sabia que não estava mais no mundo que conhecia. Ele tentava falar com as pessoas, mas ninguém o ouvia, ninguém o via. Os habitantes da cidade estavam mudados, como se fossem sombras de suas antigas versões, condenados à mesma prisão eterna que ele. O verão, que antes parecia ser uma promessa de diversão e descanso, agora era um ciclo interminável, preso ao poder das entidades antigas que governavam aquela terra. Marco estava preso ali, sem saída, enquanto o calor de Arca do Verão consumia sua alma lentamente, tornando mais uma parte das lendas que a cidade escondia. E você, tem coragem de visitar a Arca do Verão, onde o calor nunca desaparece? Se você acha que o verão é apenas uma estação de diversão, pense novamente. Em lugares como a Arca do Verão, o calor é o único lembrete de um pesadelo sem fim. Não se deixe enganar. O que você pode achar ser apenas calor insuportável pode ser a porta de entrada para algo muito mais sombrio. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre os segredos por trás dos mitos, inscreva-se no canal e ative o sininho. O verão pode ser mais mortal do que você imagina, e a próxima vítima pode ser você. O que você faria se, a cada passo que desse, sentisse que algo ou alguém estivesse atrás de você? Algo que não pode ser visto, mas certamente pode ser sentido? Prepare-se para entender que alguns segredos enterrados nas profundezas de uma cidade podem nunca ser desenterrados sem que alguém pague o preço. Em O Último Verão de Crowsley, o calor será o menor dos seus problemas. Crowsley era uma cidade esquecida pelo tempo, um lugar que não aparecia nos guias turísticos nem nas redes sociais. A cidade tinha um charme sombrio, quase como se o verão nunca a alcançasse por completo. E isso, por si só, a tornava irresistível para Laura, uma jovem jornalista que, após algumas semanas de férias forçadas, decidirá investigar os mistérios de lugares abandonados e histórias ocultas. Crowsley chamava sua atenção, e ela acreditava que uma boa história a esperava lá. Ao chegar na cidade,
Laura foi recebida com um calor abafado e uma sensação de desolação. As casas, embora ainda habitadas, pareciam vazias, como se os moradores as usassem mais por conveniência do que por necessidade. O sol estava escaldante, e as ruas de terra pareciam nunca se aquecer o suficiente para aliviar o calor insuportável. Logo ela descobriu que, para se integrar à cidade, teria que conhecer a história dos Crausleys, uma antiga família que havia governado a cidade e desaparecido misteriosamente há mais de 50 anos. Mas o que ninguém a alertou foi que essa história não deveria ser desenterrada. O clima quente de Crausley não era o único aspecto desconfortável que Laura notava. As pessoas ao seu redor, embora educadas, pareciam não querer falar sobre os Crausleys, como se o simples nome os assustasse. Alguns tentaram mudar de assunto quando Laura fazia perguntas mais diretas, outros a olhavam com medo visível. O único local que parecia não ter sido afetado pelo tempo era o antigo casarão da família Crausley, agora transformado em uma espécie de museu. Laura, obcecada por sua curiosidade, decidiu investigar. Dentro do casarão, o ar era quente, mas diferente do calor lá fora. A umidade parecia mais espessa, como se o ambiente fosse uma prisão para os segredos que lá habitavam. Em uma das salas, Laura encontrou um diário antigo, que pertencera a uma das filhas da família, Alice Crausley. As páginas estavam manchadas, com tinta que desbotara ao longo dos anos, mas algo chamou sua atenção. Alice descrevia em detalhes os rituais feitos na cidade, que envolviam invocações e sacrifícios realizados no calor do verão, buscando poder sobre a vida e a morte. No final das anotações, Alice escreveu sobre um ritual final que prometia garantir a imortalidade, mas com um preço terrível. Era claro que a família Crausley havia pago esse preço, e muito mais. Laura sentiu uma presença atrás de si, mas ao se virar, não havia ninguém. O calor da casa parecia ficar ainda mais sufocante, e uma sensação de pavor tomou conta dela. Ela estava prestes a descobrir algo que talvez fosse melhor não saber. Naquela noite, enquanto tentava dormir em uma das poucas pousadas da cidade, Laura foi acordada por um som abafado vindo de fora. O calor parecia estar se acumulando de uma forma insustentável, e uma neblina estranha começava a tomar conta da cidade, quase como se as ruas se dissolvessem no ar. Ao sair para investigar, Laura foi guiada por uma força invisível até o antigo casarão. O ar estava pesado, e o som de sussurros podia ser ouvido, vindo de todos os lados. A cidade inteira parecia estar em silêncio, mas a sensação de ser observada era quase insuportável. Quando entrou no casarão, ela viu algo que a fez congelar de terror. Uma figura encapuzada estava em pé no centro da sala principal, com as mãos levantadas, como se estivesse realizando um ritual. O chão estava coberto por velas derretidas e símbolos antigos, e o calor era tão intenso que o suor escorria de seu rosto como se estivesse no centro de um forno. A figura virou-se lentamente para ela. Seus olhos brilham com uma intensidade sobrenatural. Você está aqui para o ritual, Laura. O verão não tem fim aqui, e agora você é parte dele, disse a figura, com uma voz que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Nesse momento, Laura percebeu o erro que cometera. Ela havia sido escolhida, e o preço que a cidade pagaria pelo poder imortal da família Crausley seria sua alma. Quando o sol finalmente se pôs, Crausley parecia diferente. O calor não diminuiu. Na verdade, parecia ter se intensificado, como se o dia nunca tivesse acabado. Laura, que agora estava completamente perdida, percebeu que não havia mais como escapar. As ruas estavam vazias, mas as sombras pareciam se mover, e a névoa se espalhava pelas casas, envolvendo cada canto da cidade. Ela olhou ao seu redor e viu os moradores, mas eles estavam mudados. Seus olhos estavam vazios, como se suas almas tivessem sido consumidas pelo ritual. E então, Laura percebeu, ela também não estava mais sozinha. O espírito da família Crausley a possuía, assim como possuía todos os outros habitantes da cidade. O ciclo do verão nunca mais terminaria, e ela agora faria parte da história macabra de Crausley, onde o calor nunca cede, e a morte nunca chega. Quando o sol ressurgiu no horizonte, a cidade estava ainda mais distante do mundo real, condenada a viver no ciclo infinito do verão, e Laura, agora uma alma perdida, observava a eternidade à sua frente. O calor de Crausley nunca desaparece, e se você acha que a história de Laura é apenas mais uma lenda, talvez seja melhor pensar duas vezes. Cuidado com os segredos que você tenta desenterrar, pois, às vezes, o preço da verdade é a sua própria alma.
Se você quer saber mais sobre o que se esconde nas sombras de cidades como Crowley, inscreva-se no canal e ative o sininho. O próximo verão pode não ser tão tranquilo como você imagina. O que você faria se, a cada noite, visse uma sombra se mover pela sua casa, mesmo sabendo que está completamente sozinho? E se, ao tentar ignorar, você descobrisse que essa sombra estava mais do que apenas um reflexo da sua mente? Prepare-se para se perguntar: quem está realmente vivendo em sua casa? E por que não é você? Mário sempre foi um homem tranquilo. Trabalhava como designer gráfico, passava suas noites em casa, lendo livros ou assistindo filmes. Era uma vida simples, sem grandes emoções ou surpresas. Mas tudo mudou no dia em que ele se mudou para um novo apartamento no centro da cidade. O edifício, embora antigo, tinha uma aparência charmosa e a localização, excelente. No entanto, desde a primeira noite, algo parecia fora de lugar. Uma presença. Não era algo visível, mas algo que ele podia sentir. Como se a casa não fosse realmente dele. No início, Mário ignorou os pequenos incidentes. Sons estranhos, como se alguém estivesse andando pelos corredores quando ele estava sozinho, ou portas que se fechavam sozinhas. No entanto, à medida que os dias passavam, os acontecimentos se intensificaram. Mas o que o fez realmente questionar sua sanidade foi a sombra. Todas as noites, ao apagar as luzes e se deitar, ele via, de canto de olho, uma sombra se movendo na parede do corredor. Ela não correspondia a nenhum objeto ou pessoa. Era uma silhueta humana, mas não parecia ser dele, e muito menos de ninguém mais. Mário tentou racionalizar o que estava acontecendo. Talvez fosse o reflexo de algo fora de sua janela, ou até mesmo um truque da luz. No entanto, o problema é que, à medida que os dias passavam, a sombra ficava mais definida. Ela não se movia com a suavidade de uma pessoa, mas com a rigidez de algo que estava esperando ser notado. Certa noite, ele decidiu investigar. Armado com uma lanterna, ele andou pelo apartamento, revisando cada canto. Mas, ao chegar ao corredor, ele se deparou com algo que nunca imaginaria. A sombra não estava mais na parede, ela estava na sua frente, se movendo lentamente, como se quisesse se aproximar. Ele tentou gritar, mas não conseguiu. O ar parecia mais denso, como se algo estivesse o sufocando. Ele ficou paralisado, sem saber o que fazer. E foi nesse momento que a sombra fez algo que fez seu sangue congelar. Ela olhou para ele. Seus olhos eram escuros, vazios, e o olhar era cheio de ódio e desespero, como se a própria essência da sombra desejasse destruí-lo. Nas noites seguintes, a sombra não se limitou a aparecer apenas no corredor. Ela começou a se manifestar no apartamento inteiro. Cada vez mais próxima. Mário tentava dormir, mas não conseguia mais fechar os olhos sem sentir a presença dela. Não havia explicação lógica. Ela não estava ligada à iluminação, nem ao reflexo de nenhum objeto. A cada noite, a sombra se aproximava mais, até que, finalmente, numa noite sem lua, ela apareceu à beira de sua cama. Ele a viu claramente agora, em sua totalidade, uma figura alta, com a forma de um homem, mas sem rosto. Apenas a escuridão tomava seu corpo. Ela se inclinou lentamente sobre ele, e Mário sentiu um frio inexplicável percorrer sua espinha. Ele tentou se mover, gritar, mas sua voz falhou. A figura o observava, como se estivesse se alimentando do medo que ele sentia. A sensação de não estar sozinho, de ser invadido por algo que não pertence ao mundo dos vivos, tomava conta dele com uma intensidade aterradora. Mário não tinha mais forças para lutar contra o que parecia ser uma força sobrenatural. Ele não sabia o que a sombra queria, mas a sensação de que ela o queria para si era inegável. Na manhã seguinte, quando Mário acordou, pensou que tudo fosse um pesadelo. Mas, ao olhar para a parede, ele percebeu algo que fez seu coração parar. Uma marca escura estava gravada ali, no local onde a sombra se manifestara. Não era apenas sujeira ou um resíduo qualquer. Era algo que parecia ter sido deixado por uma presença maligna. Mário tentou sair de casa, mas a cada passo que dava, a sombra o acompanhava. Ela não estava mais limitada ao apartamento, mas havia se infiltrado em sua mente. Ele não conseguia escapar dela, nem durante o dia.
Ela estava em seus pensamentos, em suas memórias. A sombra o consumia lentamente, até que, um dia, Mário simplesmente desapareceu. Não houve sinais de luta, nem de resistência. Ele sumiu, como se nunca tivesse existido. Os vizinhos disseram que ele nunca mais foi visto, mas a sensação de que algo estava errado naquela casa se manteve. Os próximos inquilinos disseram que o apartamento parecia carregado. Alguns até afirmaram ver algo se movendo nas sombras, mas nunca conseguiram identificar o que era. Para muitos, a história de Mário se tornou apenas mais uma lenda urbana. Mas para aqueles que moravam perto, eles sabiam a verdade: a sombra nunca foi embora. Se você acha que histórias como a de Mário são exageros, talvez seja a hora de olhar para as sombras ao seu redor de forma diferente. E se o que se esconde nelas não for o que você imagina? Inscreva-se no canal e ative o sininho para saber mais sobre o que realmente mora nas sombras, porque o que não se vê pode ser o que mais te assusta. O silêncio da noite era tão profundo que qualquer som parecia um grito. Mas algo estava errado naquela casa isolada. Algo que não deveria estar lá. Quando a última luz se apagou, a escuridão escondeu um segredo. Quem, ou o que, estava esperando por ele? Você está pronto para descobrir? Lúcio sempre foi um amante da paz e da tranquilidade. Após anos vivendo na agitação da cidade, ele decidiu se mudar para uma casa afastada, nas montanhas, buscando a calmaria. A casa, uma construção antiga e rústica, tinha sido deixada de herança por um tio que nunca falava sobre o passado. Quando Lúcio chegou, ficou encantado com a vista das montanhas e o ar puro. A casa era isolada, o que parecia perfeito para se desconectar do mundo. Mas assim que entrou pela primeira vez, uma sensação estranha tomou conta dele. O silêncio era tão denso que fazia sua pele arrepiar. Era como se a casa estivesse observando, como se ela soubesse que ele não deveria estar ali. No entanto, ele ignorou seus próprios pressentimentos e decidiu começar sua nova vida naquele lugar, certo de que as sombras e os segredos do passado não o afetariam. Nos primeiros dias, a casa parecia acolhedora, mas logo começaram a ocorrer pequenos incidentes. Lúcio acordava de madrugada com o som de passos na escada, mas sempre que investigava, não havia ninguém. A cada noite, os sons ficavam mais intensos. Ele tentou racionalizar, convencendo-se de que o barulho era apenas o vento ou o render da madeira velha. Mas uma noite, ao ir até o porão para procurar algumas ferramentas, ele encontrou algo que não podia ser ignorado: uma porta secreta. Escondida atrás de um armário empoeirado, a porta levava a um pequeno cômodo escuro e abafado. O ar dentro era denso e úmido, como se o tempo tivesse parado ali. Na parede, algo estava escrito com o que parecia ser sangue: asterisco, o que está preso não deve ser libertado. Asterisco. Lúcio ficou paralisado diante daquela inscrição. Algo naquela casa não queria que ele fizesse perguntas. Mas, ao invés de se afastar, a curiosidade tomou conta dele. Ele se sentiu compelido a explorar mais, sem saber que estava cavando sua própria cova. Na noite seguinte, Lúcio decidiu investigar o porão mais a fundo. Levou uma lanterna e entrou, mas algo mudou. O ambiente estava diferente. O ar estava mais denso, como se ele tivesse entrado em outra dimensão. As paredes pareciam se mover, e o som dos seus próprios passos ecoava como se a casa estivesse absorvendo cada som. Quando chegou à porta secreta, ela estava aberta, como se alguém ou algo a tivesse movido. Hesitante, ele entrou no pequeno cômodo novamente. A sensação de ser observado era quase insuportável. Ele ouviu um sussurro, fraco e quase imperceptível, vindo de um canto escuro. Quando se aproximou, viu uma figura sombria, com os contornos desvanecendo na penumbra. Ela estava parada, imóvel, mas os olhos, os olhos, eram profundos e vazios, como se quisessem engolir sua alma. A figura sussurrou novamente, desta vez com mais clareza: "Você não deveria ter vindo aqui." A temperatura ao redor de Lúcio caiu bruscamente, e ele sentiu um peso esmagador sobre seu peito, como se a casa inteira quisesse engolir sua vida. Ele tentou correr, mas suas pernas estavam pesadas, como se o chão estivesse tentando segurá-lo. As paredes pareciam se fechar, e a sensação de claustrofobia era insuportável.
A última coisa que Lúcio viu foi a sombra avançando em sua direção, envolta em um silêncio mortal. Na manhã seguinte, os vizinhos notaram que a casa estava em silêncio absoluto. Lúcio não apareceu para comprar mantimentos, e ninguém o viu sair. Os moradores locais, acostumados com os rumores sobre a casa, começaram a falar entre si. Todos sabiam que a casa estava maldita, mas ninguém ousava se aproximar. Alguns diziam que o tio de Lúcio havia desaparecido na mesma casa, anos antes, sem deixar vestígios. Mas o que mais os assustava era o fato de que, todas as noites, uma luz fraca iluminava uma janela no andar superior, e sombras pareciam se mover pela casa, como se a presença de Lúcio ainda estivesse ali. Quando a polícia chegou para investigar, não encontraram nenhuma pista sobre seu desaparecimento. O único vestígio era uma foto antiga de Lúcio, que estava na mesa de jantar, virada de cabeça para baixo, como se ele estivesse tentando avisar alguém sobre o perigo que havia enfrentado. Aqueles que ainda ousavam passar perto da casa afirmavam que ouviam os mesmos sussurros de antes, vindo de dentro. E, à noite, a figura sombria ainda podia ser vista, observando da janela do andar superior, esperando por sua próxima vítima. Algumas histórias deveriam ser deixadas no passado, mas às vezes, o passado não quer ser esquecido. A casa de Lúcio ainda aguarda, e os sussurros não cessam. Você se atreveria a explorar os segredos dessa casa? Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando as histórias mais sombrias que se escondem nas sombras do nosso mundo. Porque, no final, a única coisa que você pode fazer é ouvir o que as sombras têm a dizer. Uma lenda antiga sempre circulou pela pequena cidade de Areias Mortas. Dizem que quem ousar adentrar a floresta próxima durante a noite nunca mais será visto. Ninguém sabe exatamente o que acontece, mas todos temem o som dos galhos quebrando ao longe. A história de uma jovem que desapareceu lá é apenas o começo do que ninguém ousa contar. Você já ouviu os sussurros da floresta? Raquel sempre foi fascinada por lendas. A cidade de Areias Mortas era famosa por seus mistérios, especialmente a história da floresta amaldiçoada. As pessoas evitavam entrar nela, alegando que coisas estranhas aconteciam nas noites sem lua. Mas Raquel não acreditava em fantasias. Ao contrário, ela queria provar que tudo aquilo não passava de histórias inventadas. Seu objetivo era simples: desmascarar os boatos e mostrar para a cidade que não havia nada a temer. Com isso em mente, ela se preparou para sua aventura. Na noite de uma lua cheia, Raquel se embrenhou na floresta, equipada com uma lanterna e uma câmera. Ao entrar no local, sentiu uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. O cheiro de terra molhada e folhas secas preenchia o ar, e o vento balançava as árvores, criando um som hipnotizante. Mas Raquel continuou, convencida de que a floresta não era nada mais do que uma grande mentira. Ela só não sabia que, por trás das árvores, algo muito mais antigo e maligno a aguardava. À medida que Raquel se aprofundava na floresta, as sombras se tornavam mais densas e o silêncio mais opressor. Seus passos ecoavam na trilha, mas logo ela notou que o som do vento havia desaparecido. Tudo ficou quieto demais. De repente, a lanterna começou a piscar, e uma sensação de frio percorreu sua espinha. Foi quando ouviu o primeiro barulho, um sussurro fraco, quase inaudível, vindo de um ponto distante. Raquel parou e olhou ao redor, mas não viu nada. Pensou que poderia ser o vento, mas algo em seu íntimo lhe dizia que não era. Ela seguiu em frente, determinada a continuar sua busca. No entanto, quanto mais ela caminhava, mais estranhos os sons se tornavam. O sussurro começou a se intensificar, agora acompanhada de passos rápidos e baixos, como se alguém a estivesse seguindo, mas não havia ninguém. Raquel olhou para trás diversas vezes, mas tudo que viu foi a escuridão, impenetrável. Foi então que ela avistou uma pequena clareira à frente. Seu instinto disse para não ir, mas a curiosidade a levou a se aproximar. No centro da clareira havia uma grande pedra, coberta por musgo e líquen. E nela, algo estava gravado, mas as palavras eram ilegíveis. Ao tentar decifrar o que estava escrito, a lanterna apagou de repente. Um som estridente e profundo surgiu, vindo da floresta ao redor. Raquel, paralisada pelo medo, ouviu um grito distante. Era humano? Ou algo muito mais antigo e selvagem?
Sua mente começou a se confundir enquanto ela tentava encontrar uma maneira de voltar. Mas antes que pudesse se mover, algo se materializou na frente dela. Uma sombra, inumana e grotesca, que se estendia como uma nuvem negra. O que ela viu foi apenas o começo do terror. A sombra se aproximou de Raquel com uma velocidade impossível de acompanhar. Ela tentou gritar, mas sua garganta parecia apertada, como se uma força invisível a estivesse sufocando. A criatura parecia feita da própria escuridão, sem forma definida, mas com olhos vermelhos que brilhavam como carvões. O ar ao seu redor ficou gelado, e a sensação de pânico foi tomada por um terror primordial. Raquel tentou correr, mas as árvores ao seu redor começaram a se mover, como se a floresta estivesse se fechando sobre ela. Cada passo que ela dava parecia mais pesado, como se a terra estivesse grudando em seus pés, tentando puxá-la para baixo. Quando ela olhou para trás, a sombra estava mais perto. Sua boca se abriu, um sorriso cruel se formando na escuridão. "Você nunca deveria ter vindo aqui", sussurrou, e sua voz soava como se viesse de todos os cantos da floresta ao mesmo tempo. Raquel tentou correr mais rápido, mas o chão parecia engolir seus pés, fazendo com que ela caísse no chão. O grito de desespero foi a última coisa que ela conseguiu emitir antes de ser completamente engolida pela sombra. O amanhecer trouxe silêncio. Os moradores de Areias Mortas perceberam a ausência de Raquel no dia seguinte, mas não se surpreenderam. Aqueles que ousaram procurar pela floresta nunca mais voltaram, e as lendas se perpetuaram. Alguns diziam que Raquel nunca foi vista de novo, outros acreditavam que ela se tornará parte da floresta. Alguns afirmavam que, em noites sem lua, a figura sombria podia ser vista entre as árvores, com os olhos vermelhos brilhando na escuridão. Mais pessoas começaram a evitar a floresta, e os mais velhos passaram a dizer que a floresta tinha o poder de esquecer as vítimas, apagando-as do mundo, como se nunca tivessem existido. Mas o mais estranho é que, em algumas noites, quando o vento soprava de forma mais intensa, era possível ouvir, vindo de dentro da floresta, o som de uma jovem chamando por ajuda, apenas para ser engolida pela escuridão mais uma vez. A floresta de Areias Mortas guarda seus segredos, e aqueles que a desafiam nunca retornam. O que aconteceu com Raquel? Ela é apenas uma das muitas vítimas que se perderam entre as árvores, ou algo muito mais antigo e maligno vive lá. Se você ainda ousa acreditar que essas lendas são apenas histórias, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum relato sobre os mistérios que ainda se escondem nas sombras. Porque, como sempre, quando a noite cai, a floresta está esperando por alguém para se perder em seus braços. Tudo parecia perfeito naquele verão, até que os gritos começaram a ecoar da casa vizinha. As janelas estavam sempre fechadas, mas uma movimentação estranha revelava que alguém ou algo vivia ali dentro. O que os moradores descobriram depois mudou para sempre a paz da cidadezinha litorânea. E você? Já se perguntou o que seus vizinhos escondem atrás das cortinas? A pequena vila de Luar do Mar era conhecida por suas praias calmas, o pôr do sol alaranjado e a tranquilidade que só uma cidade de veraneio podia oferecer. Os moradores viviam em harmonia, e durante o verão, a cidade se enchia de turistas em busca de descanso. Entre esses turistas estava o casal Leandro e Paula, que alugaram uma casa charmosa ao lado de um casarão antigo, de aparência abandonada. A corretora disse que ele estava desocupado há anos, mas era impossível não notar que todas as noites luzes se acendiam lá dentro. Nos primeiros dias, o casal o ignorou. Mas na terceira noite, Paula acordou com o som de algo sendo arrastado pelo chão, vindo da casa vizinha. Pensou ser impressão ou talvez um animal. Mas Leandro também ouviu. Quando se aproximaram da janela, viram uma silhueta parada atrás da cortina do casarão, observando. A luz apagou segundos depois. A sensação de estarem sendo vigiados se intensificou, e o que deveria ser um verão tranquilo começou a se transformar em um pesadelo. No dia seguinte, Paula decidiu investigar discretamente. Conversou com alguns moradores antigos que pareciam desconversar sempre que o casarão era mencionado. Uma senhora, Dona Efigênia, finalmente contou que a casa pertenceu a uma família rica que desapareceu misteriosamente em 1998. A polícia nunca descobriu o paradeiro deles, e desde então, ninguém mais quis morar lá. Apesar disso, moradores juravam ver uma mulher de vestido branco vagando entre os cômodos durante a madrugada.
Leandro achou que era apenas superstição local, mas Paula começou a notar padrões. Todas as noites, às 2 horas em ponto, uma janela do segundo andar se abria sozinha, e a mesma silhueta reaparecia. A tensão foi aumentando. Certa noite, Leandro ouviu batidas na porta. Ao abrir, não havia ninguém. No entanto, marcas de mãos sujas estavam espalhadas na parede da varanda, como se alguém tivesse rastejado tentando entrar. Eles chamaram a polícia, que investigou, mas nada foi encontrado. As batidas continuaram nas noites seguintes, seguidas de risadas finas, quase infantis, vindas do jardim. O que parecia apenas uma lenda urbana estava tomando forma diante dos olhos deles. Na madrugada do 12º dia, Paula teve um sonho vívido. Uma mulher ensanguentada implorava por ajuda, dizendo que estava presa no porão, atrás da parede falsa. Ao acordar, Paula estava suando frio e, para seu espanto, com a camisola manchada de terra. Leandro não acreditou, até que ele próprio viu a figura parada no jardim, encarando-o pela janela. Com os nervos à flor da pele, decidiram invadir o casarão pela manhã. Arrombaram a porta da frente e se depararam com móveis cobertos por lençóis, poeira por toda parte e um cheiro forte de mofo. No entanto, ao descerem ao porão, descobriram um ambiente limpo e perfeitamente conservado. As paredes estavam intactas, exceto por uma parte no canto, onde tijolos pareciam mais recentes. Com uma marreta emprestada de um vizinho, derrubaram parte daquela parede. O que encontraram os deixou paralisados. Ossadas humanas empilhadas, e entre elas, um vestido branco, ainda com manchas de sangue fresco. Paula gritou. Leandro caiu de joelhos. Quando tentaram sair, a porta do porão bateu sozinha. A casa toda começou a tremer como se estivesse viva. Risadas infantis ecoaram pelo teto, e uma voz feminina sussurrou: "Agora vocês também pertencem a mim." Asterisco, asterisco 5. Desfecho asterisco asterisco. Horas depois, a polícia foi chamada por moradores que ouviram gritos vindos do casarão. Ao chegarem, encontraram a casa vazia, mas com a parede do porão destruída e marcas recentes no chão, como se algo tivesse sido arrastado para dentro. Nenhum sinal de Leandro ou Paula foi encontrado. O caso foi arquivado, e os moradores passaram a evitar a rua onde o casarão está. Algumas pessoas dizem que, se você observar com atenção nas noites de verão, verá 2 novas silhuetas andando pelos cômodos, como se estivessem procurando uma saída. Outras juram ouvir o nome Paula ser sussurrado ao vento, sempre às 2 horas da manhã. A casa foi lacrada pelas autoridades, mas mesmo assim, volta e meia aparece alguém curioso tentando entrar. Nenhum desses visitantes, até hoje, voltou para contar o que viu. O verão deveria ser tempo de descanso e tranquilidade, mas em lugares como o luar do mar, o calor apenas alimenta os segredos mais sombrios. Se você for passar uns dias em uma cidade pequena e vir uma casa abandonada, pense 2 vezes antes de se aproximar. Às vezes, o que parece vazio está apenas esperando a próxima visita. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se. O verão está só começando, e o terror também.